A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia Desconectados com o Pai. Hoje vamos estar falando sobre o que é ser um filho e um discípulo incondicional. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 9, diz assim: Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Irmãos, se Jesus ele é o Senhor na nossa vida, todos os nossos passos devem estar de acordo com a vontade dele, em todos os momentos. Pode parecer impossível, mas não é. Porque o Pai enviou o Consolador para nos guiar e nos ensinar em todas as coisas. Servir a Jesus exige 100% de quem somos e em todo lugar que estivermos, até em momentos de lazer, porque tudo que diz respeito a você, a mim, a nós, diz respeito a Deus. Servir a Jesus é muito mais difícil que responder a um chefe. É a resposta de amor por saber que ele se fez servo de todos, morrendo a morte que nos estava reservada. O Evangelho exige muita renúncia. Se Jesus é o Senhor de nossas vidas, devemos fazer a vontade do Pai e não a nossa. Isso diz lá em Mateus 7:21. Precisamos considerar nós mesmos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é dele e, portanto, está definitivamente divorciado do pecado. Isso é ser um discípulo incondicional. Jesus diz: aqueles que são meus discípulos ouvem as minhas palavras e as praticam. Se somos livres em Cristo, se nós fomos libertos do pecado e somos livres em Cristo Jesus, então por que o Pai quer que a gente faça a vontade dele e não a nossa? Isso é realmente liberdade? Mas aí vem o amor e a bondade de Deus. Ele nunca planeja para nós algo ruim, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E através de fazer a vontade do Pai, nós ganhamos a liberdade. Se Deus determinou que o adultério é pecado, por exemplo, é porque o adultério é prejudicial ao ser humano. Se Deus não quer que você minta, é porque a mentira te deteriora. Tudo que Ele tem para nós é bom. E é necessário que nós nos adaptemos aos princípios de Deus e não que Ele se adapte às nossas práticas. Para isso, precisamos permitir que Ele transforme o nosso pensamento através da Sua palavra e acrescente em nós a fé que nos permite crer que a vontade dEle é infinitamente melhor que a nossa. A renúncia, irmãos, ela vem com a decisão de obedecer, e a obediência é fruto da fé. Jesus disse que a porta do reino dos céus é estreita. Então, não é nosso papel alargar essa porta. Jesus morreu para sermos seguidores dele, e não ele o nosso seguidor. Irmãos, a palavra de Deus diz que um discípulo incondicional é aquele que sacrifica a sua vontade, sacrifica os seus planos, sacrifica o seu desejo do coração para fazer a vontade do seu Senhor, para fazer a vontade daquele a quem ele serve. Lá em Apocalipse 12, falando sobre os últimos dias, a palavra diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, falando dos crentes, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
e não amaram a sua vida até a morte. Um discípulo incondicional é aquele que diminui a sua vida para que a vida de Cristo, para que o propósito de Cristo, para que a salvação redentora de Cristo Jesus cresça. É aquele que não ama a sua vida acima de tudo, mas ama o Evangelho. Então que no dia de hoje, meu irmão, se você não tem vivido a vontade de Deus, ainda há tempo para se entregar totalmente. Não busque estar acima da média. Para entrar no reino de Deus, não tem nota. Você não tira nota 6, 7, 8, 9. Você é aprovado ou reprovado. Então, em uma prova de vida, de testemunho, de 0 a 10, a média não é 5. Para você falar assim, vou tirar 5,5 e passei. Deus, Ele quer o nosso 10, o nosso 100%, porque no reino dele não há nota de 0 a 10. Há apenas aprovados e reprovados. Então permaneça firme, buscando ouvir e praticar a palavra de Deus, para que você, quando se encontrar com seu pai, ele olhe para você e diga: venha, meu filho amado, a quem eu tenho orgulho. Venha, servo fiel e bom, ao invés de dizer: aparta-te de mim, malditos do meu pai. Amém.